Aí, E então, boa noite a todos. Eu sou o Matheus, sou psicólogo, faço parte do Núcleo Colorides. Tá dando um retorno, vocês estão ouvindo? Para mim também, tá dando um retorno bem. Acho que a gente desliga o microfone Isso, enquanto um estiver falando, isso. Melhor desligar o microfone. Isso. Então, sou o Matheus, sou psicólogo, faço parte do Núcleo Colorides. E para começar, acho que também agradecendo muito a presença do Jean aqui com a gente. Acho que foi muito legal ele ter topado e estar aqui debatendo esse livro. Que a gente falou desse livro em uma dos nossos encontros lá do Colorides, né? E muito despretensiosamente, assim, a gente começou a ler e foi percebendo o quanto ele fazia sentido na nossa, até como a nossa existência quanto grupo, assim. Mas antes de começar a falar disso, quem sabe as gurias também se apresentam, assim, né? Pra gente ir nos conhecendo. Pode ser? Posso começar aqui. Giovana. Jean e restante do pessoal, eu sou a Giovana, sou terapeuta de família, formada pelo Instituto da Família, e faço parte do Núcleo Colorides. Eu represento, a gente sempre fala que letra representa, né? Eu represento a letra L, né? Da sigla LGBTQIA+. E quero te dar as boas-vindas, Jean. Eu ainda não terminei de ler todo o teu livro, mas eu acabei, em função dos nossos debates, né? Eu acabei vendo o filme... Como é o nome mesmo que eu me perdi? Pray Away. Pray Away. Que é muito interessante também, que trata sobre o mesmo tema, né? Interessante, chocante. E, enfim, acho que é um assunto extremamente importante para a gente debater hoje. Bom, posso ir, Iva? Vou eu, então. Bom, eu sou a Nath, eu sou Opa! Foi a tela dele. Sou psicóloga também, sou formada pelo INFAP, em terapia de família individual e de casal. No Núcleo Colorides, eu represento a letra B. E também queria dizer que eu estou muito feliz e honrada com a sua presença aqui no Colorides. O teu livro, na verdade, foi assim, quase explodiu minha cabeça quando eu li ele. E muitas informações que eu nem imaginava, assim, e eu acho que tocou muito a gente, assim, esse assunto, justamente porque eu acho que os psicólogos precisam se redimir muito com a comunidade, assim. Então, muito obrigada por estar aqui, a gente está muito feliz com a tua presença e bem ansiosos para te ouvir. Isso, então, eu sou Vanessa Zambuja, sou psicóloga e terapeuta de família aqui no Grupo Colorides, né? A gente, como está falando representação da letra, eu represento a letra L de mulher cis lésbicas aqui no grupo. E eu estou muito feliz com a tua presença também, acho que isso vai ser recorrente. Eu fico contente porque eu conheci o teu trabalho na época prévia do lançamento do livro, assim, por um amigo em comum, e pude ajudar num financiamento coletivo que tu fez, para ter o livro hoje nas nossas mãos, né? E eu achei muito legal, tanto a tua estratégia de engajar outras pessoas da nossa comunidade no lançamento do livro, quanto esse presente que tu dá para a psicologia brasileira, né? Fazendo essas críticas com tanto amparo dos dados que tu traz, mas também com a tua trajetória e com o espaço de orientação para a gente também no final do livro, né? E são coisas que nos trazem a refletir. A gente também queria agradecer, como terapeutas de família, pela crítica que tu faz, pelo próprio jeito que a terapia de família vem se colocando no tema da diversidade. Ufa, que eu não vou ser linchado, eu estava com medo de ser linchado aqui. Não, a gente agradece, a gente te convidou assim.
justamente por a gente saber que esses dados que tu traz, eles já estavam nos nossos ouvidos, nas nossas experiências, então é bom quando alguém coloca dado, uma coisa que a gente se preocupava, que é a inspiração para a construção do núcleo, né? A gente poder refazer, reparar essa história da psicologia como um todo, mas da terapia sistêmica, assim, né? E poder fazer novos caminhos, novas escritas sobre a temática. Então, a gente agradece as críticas, né? Para poder sempre estar construindo... Obrigado eu também, viu? Pela tua paciência também, porque eu sou muito demorado para responder no WhatsApp, então valeu aí. Foi bem paciente. Sempre. Claro, super querido conosco, a gente agradece a tua presença. Olga? Sim, eu. Eu estava prestando atenção aqui, pedindo, por favor, que desliguem os áudios, quem não estiver falando, né? Para a gente não ter esse retorno que às vezes incomoda. Então, eu sou a Olga Letícia Prestes, estou muito feliz com a tua presença aqui já. Eu sou mais da sigla, eu sou amiga desse povo todo que está aqui e gosto tanto deles que me envolvi no tema, aprendo muito com eles, eles são meus consultores no assunto, e agora tu te raloja, porque tu também será, e estou muito, muito contente com esse momento, e gosto muito. É uma honra para mim. E também sou psicóloga, terapeuta de casal e família, pelo FAPA, mas hoje eu estou aqui só na retaguarda. A noite é de vocês, vamos lá. Legal. Legal. Só para contextualizar, assim, o Núcleo Colorides começou de uma forma muito simples, eu acho, de conversas informais entre a gente, assim, e muito no sentido de que a gente, como terapeutas LGBTs, sentia muita necessidade de espaços para poder abordar, junto com a prática sistêmica, as questões LGBTs, né? A gente sempre sentiu muita necessidade, sentia falta nas formações de conteúdo, assim, de material escrito, de práticas clínicas que envolvessem essa temática. O que é interessante também é que antes da gente chegar no livro, a gente tentou organizar um grupo de estudos, né, sobre casais LGBTs. E a gente encontrou uma dificuldade imensa de encontrar conteúdo teórico, assim, né, para debater. E aí, por um acaso, eu tinha visto que tinha tido a indicação do teu livro, eu li, e assim, como disse a Nath, assim, explode uma coisa dentro da cabeça da gente, assim, porque a gente fica extremamente chocado com as coisas que a gente pesquisou e encontrou, e os relatos dos terapeutas, né, e dos pacientes atendidos por eles. E o livro tem tudo a ver com o que a gente pretendia com o grupo colorido. Por que a gente não encontrava material sobre famílias LGBTs ou casais LGBTs? Porque a psicologia passou o tempo inteiro procurando textos e fazendo pesquisas para curar essas pessoas, né? E isso é extremamente chocante, assim. Eu acho que as gurias certamente concordam comigo, assim, esse livro revela coisas que a gente não imaginava que poderiam acontecer, assim, né? E eu acho, uma opinião minha, o teu livro devia ser obrigatório em todos os cursos de psicologia e todos os cursos de formação, assim, né? Leiam essa história, faz parte da nossa história. É uma história ruim, é uma história triste, que a gente precisa reparar, mas é uma história que a gente precisa conhecer, assim, né? Bom, eu não sei como é que, já se tu tinha preparado algumas coisas para começar, ou se a gente vai te perguntando, não sei se as gurias querem complementar as coisas que eu ouvi falando. Se para vocês ficar confortável, eu queria falar sobre algumas questões desse tema e falar um pouco sobre o livro. Se para vocês ficar tranquilo, primeiro só deixa eu dar uma boa noite para as colegas que falaram antes, porque eu estava reagindo aqui, mas o meu áudio estava desligado porque eu tinha desligado. Então,
Desculpa, às vezes eu me atrapalho um pouquinho aqui. Tá bem. Então tá. Então deixa eu falar um pouco então de mim. Eu sou o Jean, então. Eu também sou psicólogo. E durante a minha formação em psicologia, eu achava que era mega importante ter pautas e discussões sobre questões LGBTQIA+. E eu senti um pouco de falta, assim, na psicologia da discussão sobre isso. Eu achava naquele momento, assim, que realmente um comportamento inadequado, né, dentro da prática psicológica, assim, era uma coisa distante. Eu realmente achava, assim, que era uma coisa que estava muito longe, assim, que a psicologia tinha evoluído muito nesse sentido. Eu acho que a psicologia evoluiu muito nesse sentido, sim, mas, ao mesmo tempo, eu ouvia comentários de alguns colegas sobre situações difíceis que eles tinham vivido, né, em atendimentos, assim como pacientes. E eu próprio lembrei também da minha história. Acontece que, com o tempo, eu fui para o mestrado e aí tinha um boato de que talvez, assim, né, os números que indicariam, né, práticas inadequadas dos profissionais fossem um pouquinho maiores do que a gente imaginava. Tinham muitos estudos qualitativos muito bons, com mega profundidade, mas não tinha muitos números. E aí eu pensei assim, de repente, tento pegar números em relação a isso. E aí foi o que eu fiz, assim, eu fiquei bem surpreso com os resultados da pesquisa, assim, juro para vocês que eu não imaginava que fosse dar isso, né, e as informações que deram ali. Então, eu imagino que alguns de vocês já tenham visto alguns dos números e eu queria comentar um pouquinho sobre eles. Mas então, deixa eu falar para vocês o seguinte, né, a minha principal área de atuação é a diversidade sexual e de gênero. Eu, Jean, particularmente, sinto, né, que esse tema ele é explorado às vezes de uma maneira que a gente não oferece uma formação tão adequada assim para quem vai trabalhar dentro da clínica. Eu acho que qualquer pessoa precisa ter um conhecimento sobre esse tema dentro da psicologia, mas eu acho que realmente assim dentro da área clínica falta um pouco de qualificação para essas questões. Uma vez, né, que a gente entende que as pessoas LGBTQIA+, elas fazem parte, né, da diversidade humana, não faz sentido que alguém tenha algum comportamento que é excludente em relação a essas pessoas. E o que a gente vê na psicologia é muito disso. Um ponto que eu queria trazer, né, como uma discussão inicial. Vocês sabem que eu imaginava sempre que o preconceito, quando ele estava ali no raciocínio, né, no pensamento, que a base dele principal era a religiosa, né? Só que no Brasil existem 3 grandes grupos que estão produzindo, né, 3 grandes áreas, desculpa, que estão produzindo uma série de pensamentos assim que tem um conteúdo assim mais de hierarquia. Um grupo é melhor do que outro. Então, é da base religiosa, é da base jurídica e principalmente daí da base psicológica e médica, né? Que esse último grupo é o foco do livro, é o foco do material que eu produzi. Quando a gente vê, assim, às vezes alguns colegas falando, alguns comentários que são um pouco preconceituosos, geralmente a pessoa ela usa como uma base a questão religiosa, mas às vezes ela mistura um pouco de cada um, né? Historicamente, a gente sabe que religiões, particularmente religiões, né, de base cristã, elas trouxeram um entendimento, uma ideia de que pessoas LGBTQIA+, elas estavam personificando o mal, assim, né? Estavam representando algum tipo de entidade maligna, que não seriam pessoas tão puras quanto as outras, as que não são LGBTs. Juridicamente, isso também começou a ter um impacto, né? As leis, elas são produzidas também em cima de normas sociais, elas são também refletidas sobre a maneira como o contexto histórico está funcionando ali. E juridicamente, houve também uma perseguição contra essas pessoas. Então, a base e a lógica, que às vezes acabou reforçando a discriminação, é entender muitas vezes que as pessoas LGBTQIA+, elas são contra a família, são contra, né, a ideia da família nuclear, são contra aquelas questões morais que a gente espera na sociedade, né, para se desenvolver, que às vezes as pessoas que fazem parte desse grupo, elas têm muita ideologia, que elas estão indo contra uma natureza. Então, esse tipo de crença, né, de visão, vem muito forte também pela questão jurídica.
Aí, por último e não menos importante, que tem tudo a ver com a gente, é a questão da psicologia. A psicologia ela acabou sendo a cereja do bolo, porque ela disse assim, não é uma questão, né, espiritual, não é uma questão jurídica, realmente é uma questão assim de transtorno mental, é uma condição, é uma doença e a gente precisa ajudar essas pessoas a superarem os seus conflitos, os seus problemas, as suas questões de saúde psicológica. Então, foi aparecendo muita coisa aí que foi contribuindo para esses tipos de crenças. Esses 3 grupos, geralmente, são os grupos de crenças mais comuns aqui no Brasil, quando as pessoas vêm discriminar. Elas geralmente usam uma das 3 bases, assim, no raciocínio da pessoa. As terapias conversivas, elas acabaram surgindo em cima disso, né? Principalmente pelo efeito do terceiro grupo, assim. É óbvio, né, gente, que a psicologia, ela reflete a maneira como a sociedade se organiza. Ela não é uma área neutra, né? Uma coisa imparcial. Ela vai refletir. Tem coisas que hoje a gente pensa assim, nossa, que bom que a psicologia se desenvolveu, mas devem ter algumas coisas que a gente ainda tem muito viés, né? Que a gente ainda tem muita parcialidade, influência de questões culturais, né? Mesmo que a gente se proponha hoje em dia a evitar esse tipo de influência, né? Cultural, na prática dos psicólogos, acaba que tem também. E essas terapias conversivas, elas foram muito produzidas, né? Entendendo assim, olha, realmente, o esperado é que uma pessoa não seja LGBT, no sentido psicológico. Se a pessoa ou se ela se reconhece dessa maneira, ou se ela convive, né, ou vive alguma experiência nesse sentido, é porque provavelmente essa pessoa ela está vivendo algum tipo de experiência assim que ela não deveria estar. Alguma coisa aconteceu no desenvolvimento dela. Será que ela foi influenciada? Vocês estão me ouvindo normal? Sim. Sim, tá. Será que ela foi influenciada? O que será que aconteceu na infância dela, no desenvolvimento? Que experiências agradáveis ou desagradáveis essa pessoa teve? Então, a psicologia ela foi, por causa desse tipo de raciocínio, criando terapias conversivas. Né? Por quê? Se a lógica é que uma pessoa, no sentido assim, do ápice do desenvolvimento psicológico é não ser LGBT, é claro que eles entendiam, então, que tu tinha que ajudar a pessoa a voltar a seu estado de natureza, ao seu estado normal, entre aspas, né? E aí começou-se a se produzir terapias. Às vezes as pessoas elas eram submetidas a essas terapias, às vezes elas procuravam. Hoje em dia, no Brasil, é mais comum as pessoas procurarem, né? Não é tão comum uma pessoa ser submetida sem o pedido dela. É problemático esse dado? É igual, porque uma pessoa que vai procurar e recebe um ok de um profissional da psicologia, tipo, né? A gente está vendo um problema grave aí, porque o profissional da psicologia, ele está tendo muitas atitudes inadequadas ao fazer isso, ao dar um ok e tentar seguir por uma coisa que não existe. O que eu acho que é um ponto importante? Os métodos, eles foram muito variados, né? Não sei se quem leu o livro ali, eu não lembro também se eu foquei muito nisso, mas dentro, né, vou aproveitar que eu estou com terapeutas familiares sistêmicos, desculpa, né? Eu vou falar que é muito usado o genograma familiar, não sei se vocês têm uma ideia disso, mas é muito usado o genograma familiar como um recurso, assim, para motivar as pessoas que não estão muito interessadas em passar por terapia de conversão, assim. Às vezes é usada uma lógica assim como se fosse uma pessoa alcoolista, assim, a ideia de que a pessoa ser LGBTQIA+, é um sintoma de uma questão anterior, às vezes geracional, assim. Eu sei, gente, que, né, eu sei que o conceito de genograma familiar não é exatamente desse jeito, mas ele é muito apropriado, distorcido e reutilizado de uma maneira completamente absurda, né, nas terapias de conversão. Então é bem comum usar isso. Quem assistiu um filme chamado Boy Erased, né, que é um filme com a Nicole Kidman, eu acho que não tem nem 2 anos, que mostra terapias de conversão, assim, né, dentro de um espaço religioso, tem um terapeuta lá que ele usa o genograma familiar, assim, ele não é psicólogo, né, mas ele usa genograma familiar. Então, é uma das coisas mais usadas que se usa, assim, para pensar a ideia de que é um sintoma. Se a pessoa ela se reconhece dessa maneira, porque é um sintoma de uma questão anterior. Esses métodos, então, eles foram variando ao longo do tempo. É claro, né, gente, que no passado a coisa era super agressiva, né? Eu apontei várias questões no livro, assim,
sobre métodos que eram cirúrgicos, às vezes, né, eram muito assim de condicionamento comportamental. Então, às vezes, tu ia lá e administrava uma droga para a pessoa que ia fazer ela ter enjoo. E aí tu apresentava estímulos eróticos que tu queria enfraquecer. Então, né, colocava uma mulher lésbica, expondo ela a, sei lá, a um filme pornô lésbico, ou acabava expondo essa mulher, né, a estímulos eróticos que se queria enfraquecer. E aí, como a pessoa estava tendo um enjoo e ela estava ao mesmo tempo sendo apresentada estímulos eróticos, ela criava um condicionamento aversivo ali. Né? Esses métodos comportamentais, eles foram muito populares, né? Muito utilizados. Tem 1000 variados que foram populares por muito tempo. E hoje em dia, os métodos eles são mais sutis, assim, eles não são tão agressivos. Mas o genograma familiar ainda é usado, viu? Ele é um principal recurso de motivação ainda que é utilizado aí. Questões que eu acho que são importantes, né? Essas terapias, elas são muito absurdas. Elas são bastante bizarras, né? Elas têm, tipo, uma questão, tipo, muito ofensiva. Acontece, né, que a dimensão principal que a gente tem nesse tipo de prática é uma dimensão que tu tá desqualificando, né, a pessoa, tirando a dignidade dela, né, para poder fazer essa pessoa se ajustar ao que é considerado certo. Acho que isso é um ponto bem importante, né? Porque uma vez que tu entende que essa pessoa ela precisa anular quem ela é para ser aceita, tu tá simplesmente dizendo que essa pessoa precisa se mutilar de certa forma, para ela se ajustar. Sabe o que chama a atenção, assim? Que essas terapias conversivas, elas nunca advogaram a favor, né, de uma conversão no sentido que não é tão popular assim. Por exemplo, transformar uma pessoa não LGBT em LGBT. Não existem terapias conversivas nesse sentido. Não existe uma terapia que quer tornar um homem cis, que não é gay, que é hétero, em gay. Não vai existir isso. Porque as terapias conversivas, elas sempre refletem o que a sociedade está construindo em cima disso. O nome que eu dei ali para quem até conseguiu ler algum trecho ou outro do estudo do livro é atitude corretiva. Lembrem, a atitude corretiva, ali eu estou falando em direção às questões da LGBTQIA+. Mas uma atitude corretiva, ela pode ser para qualquer área. Tem terapeutas que têm atitudes corretivas em relação às mulheres, né? Que falam e se comportam no espaço de terapia refletindo o machismo, assim, para corrigir uma mulher. Para corrigir a mulher no sentido dos estereótipos, né? Da opressão contra as mulheres. Então, a atitude corretiva ela é muito variada, é só um termo amplo. Ali eu falei das atitudes corretivas na questão da diversidade sexual, mas elas são muito amplas. Então, essa dimensão, de novo, é uma dimensão ética, assim. Tu não pode relativizar a dignidade humana de uma pessoa. Eu lembro numa época, assim, que eu estava num estágio na faculdade, que eu atendi uma menina, né? Era uma menina preta, ela devia ter uns 10 anos, assim. E ela sofria muito racismo, assim, comentários super, né, assim, ofensivos sobre o cabelo dela. E daí tem assim comigo, né? Se eu sou um terapeuta conversivo, o que eu vou fazer? Vou encaminhar ela para um dermatologista para clarear a pele, encaminhar essa menina para um salão de beleza para alisar o cabelo? Não faz sentido, porque o problema em si é o racismo, como o problema em si na questão da diversidade sexual de gênero é a homofobia, a transfobia. Não faz sentido que eu simplesmente tente corrigir uma pessoa que está simplesmente adoecendo por causa da discriminação, que é o verdadeiro problema, né? Então, qualquer tipo de prática que tenta corrigir, né, uma variação, uma coisa que é parte da vida, está anulando a existência daquela pessoa e está, tipo, invertendo valores, assim, uma coisa realmente absurda. A dimensão técnica, gente, é que essas terapias, elas são realmente, assim, uma forma muito forte de charlatanismo. É uma enrolação, assim. A pessoa, desculpa o termo, assim, mas a pessoa que defende esse tipo de prática, ela é golpista, entendeu? Porque ela sabe que não vai funcionar para alterar genuinamente, por exemplo, o desejo sexual, o interesse romântico, ou até para uma pessoa trans, travesti, né? Ou travesti, a questão da sua identidade de gênero. Não tem como alterar isso porque é uma resposta espontânea.
como também não teria como alterar de uma pessoa que não é LGBTQIA+. Então, acho que isso é super importante, porque essa é uma dimensão técnica também desse tipo de prática. E isso nos leva, né, a entender que a psicologia, né, no sentido assim das evidências, da evolução que ela vem tendo, ela reflete esse conhecimento. Ela diz o seguinte, ó, é uma variação da vida as pessoas serem LGBTQIA+, então não faz nenhum sentido que a gente tente mudar uma coisa que é só uma variação, até porque é espontâneo, até porque não tem como mudar, e até porque não tem nada para ser mudado ali, né? Então, essa é a lógica que hoje em dia a psicologia tem como uma base, assim. Eu acho que é uma base bem importante da gente lembrar. Então, é uma forma de charlatanismo, gente, porque não tem como alterar uma coisa que não está passível de ser alterada e que não é patológica, né? Então, isso é um ponto bem importante. Alguns terapeutas que se propõem a tentar converter, assim, alguns são um pouco mais adequados, porque eles dizem assim, eu sei que não vai alterar isso, mas a pessoa vai alterar o comportamento em si, que é uma coisa que às vezes a pessoa quer mudar, o comportamento. Eu sei que é problemático igual, né, tentar fazer a pessoa abandonar a homossexualidade, fazer a pessoa deixar de viver uma experiência enquanto uma pessoa trans ou travesti, mas ainda assim, né, é um pouco mais coerente uma pessoa entender que o que tu tá mudando ali é o comportamento e não outras questões. Mas é problemático igual, é péssimo igual, né? Efeitos desse tipo de prática. Essas práticas, né, elas destroem em questões psicológicas da pessoa, são terríveis, né? Elas são péssimas. E os principais efeitos, né, é o desenvolvimento de um episódio de depressão, né, ou piora de um quadro depressivo que a pessoa possa ter, problemas de ansiedade, né, que são bem graves e também são bem comuns para quem passa nesse tipo de prática. Não é incomum as pessoas que vivem experiências, né, em terapia, assim, elas acabam desenvolvendo disfunções sexuais graves e também, né, a experiência, né, muito dolorosa da ideação suicida. Também muitas pessoas que acabam passando por esse tipo de experiência acabam cometendo suicídio, né? Então, realmente é muito perigoso isso. O que aconteceu? Isso, gente, essas terapias, elas foram legitimadas pela psicologia científica por muito tempo, assim, ali na década de 70 que começou a pensar assim, tá, mas realmente isso é uma prática dentro da psicologia? Ou é uma prática que tem um viés muito ideológico, moral, religioso, etc. Eles começaram a pensar isso com o tempo. E essas pesquisas, elas foram trazidas à tona. O que eu acho que é muito importante é que não foi um insight, um processo de conscientização, né, que a pessoa caiu em si e pensou assim, meu Deus, gente, a gente tem que mudar essa postura porque as evidências mostram que é absurdo esse tipo de prática. Não foi bem isso que aconteceu, né? O que aconteceu é que essas evidências, elas estavam ali, elas ficaram sendo expostas por muito tempo, mas como a gente tem, né, um preconceito estrutural, a tendência é que a gente desqualifique conhecimento que tenta proteger grupos vulneráveis, né? A tendência é essa. Como é dentro da TCC, da psicanálise, também é dentro da terapia sistêmica, né? De demorar para incorporar, né, uma mudança de postura. Demora, né? Eu sei que você sabe melhor do que eu isso, né? Uma das pessoas que tomou a frente disso foi a Mac Goldrick. Então, a gente tem uma mudança que demora aí. Mas esse conhecimento estava há muito tempo já, muito tempo. Vários terapeutas familiares e sistêmicos traziam reflexões há muito tempo atrás, mas não eram, né? Essas pessoas não eram observadas, elas não eram ouvidas. Então, tem aí uma questão estrutural muito importante. Estou falando isso porque como que essas pesquisas elas começaram a serem legitimadas? Quando pessoas LGBTQIA+ entraram nas instituições. Por isso que eu acho legal também existir esse núcleo de vocês, porque a única maneira de tu realmente mudar a postura é levando pessoas apoiadoras e apoiadores e as pessoas LGBTQIA+ para dentro das instituições. Não tem outro jeito, porque senão tu tem que esperar que as pessoas caiam em si da importância desse tema e demora, geralmente, para isso acontecer. E foi o que, no passado, foi um movimento muito forte. O ativismo, ele fez o seguinte, fez algumas pessoas pensarem assim, tá, eu sou psicanalista. No caso, o Jean não, né? É um exemplo. Eu sou um psicanalista.
bem, eu vou entrar lá na IPA. Eu vou entrar lá dentro, eu como psicanalista, e eu vou levar os estudos que tem em relação à diversidade sexual de gênero, ou os questionamentos, os estudos de caso, sei lá, para dentro dessas instituições. Então foi isso que foi acontecendo. Essa pressão de ativistas fez o conhecimento ser legitimado. Então, vocês verem como é importante. Por isso que núcleos, como de vocês, são fundamentais. Sempre. Ainda hoje, em 2021, tem que ter núcleos, porque senão, né, o conhecimento não é muito observado. E aí, gente, teve um processo de despatologização. Né? O processo de despatologização, ele veio assim pensando, poxa, mas realmente as pessoas são influenciadas por alguma experiência agradável ou desagradável da sua vida a serem LGBTQIA+? Mais do que isso, pessoas que não são LGBTQIA+, elas são influenciadas por algum acontecimento agradável ou desagradável a serem quem são? Esse tipo de questionamento que foi aparecendo. Teve estudos assim que a gente olha hoje e pensa assim, nossa, é muito rudimentar a coisa, mas tiveram um impacto importante, assim. Por exemplo, né, uma análise simples, estatística. Eles pensaram o seguinte, tá, tem números de crimes de ódio em determinado estado, em determinado local. Aí nos Estados Unidos era muito comum isso acontecer. Eles pegavam estatísticas. Aí eles pensavam assim, vamos lá olhar o estado de Ohio. Eles olhavam lá os crimes de ódio que tinham sido registrados contra essa população. E aí, uma análise foi, vamos em clínicas de saúde mental, vamos tentar olhar os prontuários e ver qual é a quantidade de códigos diagnósticos que existem ali, de transtornos. Antes, eles achavam que a pessoa ser LGBT, por si só, era um transtorno. Então, tinha que ter alguma explicação por questões de ansiedade, de depressão, de conflitos familiares, de traumas. E aí, o que eles pensaram? Tá, vamos olhar isso. E aí, eles pegavam esses códigos diagnósticos. O que eles foram percebendo numa análise simples é que, geralmente, os locais que tinham menos crimes de ódio contra essas pessoas eram os locais em que as pessoas tinham menos códigos diagnósticos. O que mostrava que a discriminação e a violência que acabava fazendo a pessoa adoecer, entende? É uma análise que a gente pensa que é simples, mas naquela época foi uma coisa, assim, inovadora. Então, eles pensaram, talvez essas pessoas elas tenham um maior adoecimento psicológico, não porque elas são transtornadas, não porque tem alguma coisa de errado em elas serem quem são, mas é porque talvez, né, a violência gere efeitos nocivos na saúde mental. Uma análise simples, mas foi utilizada, né, como um dos argumentos e dos motivos para se despatologizar, né? Aí essa foi uma interpretação que foi feita naquele momento. E aí a psicologia ela foi incorporando esse conhecimento, né? Então a gente teve naquela edição lá do DSM, que era utilizado como a principal ferramenta diagnóstica de transtornos mentais, se retirou, né, o rótulo de homossexualismo, mas ainda, né, se teve um rótulo diagnóstico para falar das pessoas trans e travestis, que naquela época era transtorno de identidade de gênero. Hoje em dia, existe um diagnóstico que, a princípio, não é para patologizar essas pessoas, mas que, às vezes, é interpretado como uma forma de patologizar e que, enfim, né, qualquer código diagnóstico vai né, aumentar a chance de patologização das pessoas, que é a disforia de gênero. Eu não estou dizendo que não existe a disforia de gênero como uma condição que não tem nada a ver com ser uma pessoa trans ou travesti, né? Mas eu estou dizendo que os diagnósticos, eles são problemáticos porque, às vezes, eles são muito mal utilizados, né? São usados para desqualificar as pessoas. Então, é sempre difícil, né, eu ter um rótulo diagnóstico. E no caso das pessoas LGBTQIA+, assim, na postura anterior, né, a essa inovação da ciência, a ideia era de que realmente elas eram transtornadas, assim. Aí, por um tempo, eu não sei se alguém chegou a ouvir falar da homossexualidade ergodistônica, que foi um rótulo diagnóstico que foi usado para dizer o seguinte, talvez a pessoa, né, ser não hétero não é um transtorno em si, mas talvez essa pessoa, ela, às vezes, ela não quer ser parte dessa população, e aí por isso que ela sofre, porque ela não quer, né, ser parte dessa população, então ela precisa ser direcionada a um terapeuta, ou uma terapeuta que ajude essa pessoa a aceitar a existência de quem ela é. Só que daí é óbvio, né, que alguns profissionais pensaram o seguinte, não, se a pessoa não quer ser LGBT, então vou ajudar ela a não ser LGBT. Então, usaram um rótulo diagnóstico que era para ajudar a pessoa a viver melhor contra a pessoa de novo. Então, isso daí é uma coisa realmente, né? Vocês devem ter notado na formação de vocês aí que sempre tem alguém que pega um conceito da psicologia e distorce a favor de uma crença cultural lá que a pessoa ou individual. Mas isso aí sempre vai acontecer, até hoje acontece, né? Que eu acho super complexo.
E aí a gente teve a psicologia brasileira, assim, não, a gente vai fazer a resolução, né, para proteger essas pessoas. Gente, o Brasil, isso é um comentário que eu faço no livro, até foi o primeiro país do mundo a, de fato, ter um órgão oficial na área da saúde mental que proibia a terapia conversiva. Foi muito inovador, gente. Em 1999, isso foi mega inovador. A gente tem países, né, que recém estão falando sobre isso, né? Eu até acho que comentei no livro, Malta é um país minúsculo da Europa que agora que proíbe que os terapeutas façam isso. A Itália não tem proibição disso. A Itália não tem a proibição de terapias conversivas. Nos Estados Unidos, alguns estados têm a permissão de praticar isso, outros não têm. Alguns têm para menores, outros não têm para menores. Então, é uma coisa muito recente, né? Na Austrália, um estado chamado Queensland, ele está criminalizando terapias conversivas. Isso ano passado. É muito recente. O México criminalizou ano passado. Foi realmente assim uma coisa bombástica, né, na psicologia brasileira fazer isso. Uma coisa tipo, uau, muito pioneiro. Eu sei que é difícil a gente olhar assim para a psicologia brasileira e pensar, nossa, ela foi pioneira, mas ela realmente foi muito pioneira. Muito. E em 2018, a gente também tem a resolução que protege as pessoas trans e travestis, né? Que também acaba proibindo práticas conversivas. Né? O fato de ter a resolução de 1999, que proibia terapias conversivas, entre outras coisas, não impediu, né, um movimento conservador no Brasil que tentou desqualificar essa resolução, tentou derrubar ela, para, de fato, praticar a terapia conversiva. Hoje em dia, aqui no Brasil, quem defende terapia conversiva, a pessoa ela defende muito dizendo o seguinte, ó, é um looping eterno. Ela diz assim, ó, a gente não pode praticar terapia conversiva porque tem gente que diz que tem estudos que apontam que terapia conversiva faz mal para as pessoas. Só que foi uma ideologia que produziu esses estudos. Esses estudos não são reais. Daí tu fala assim, tá, mas então tem estudos que dizem que essas terapias funcionam, que elas não fazem mal para as pessoas. Aí a pessoa diz assim, não tem muitos estudos, mas a gente quer fazer os estudos. Então a pessoa, ela meio que nega a existência dos materiais científicos, ela nega muitas coisas, mas ela defende que tem que ser pesquisado. Então ela se prende a um sonho, uma ideia tipo que não é real, é uma coisa que na cabeça da pessoa ela acha que tem que ser feita. Então isso é uma coisa meio um looping eterno, assim, e aí tu vê que os defensores dessas práticas, eles querem pesquisar para confirmar que pode ser feito, que de fato vai ajudar a pessoa. Só que, por mim, muito tempo, foi legitimado isso pela psicologia. E além de fazer muito mal, além de ser antiético em tantos níveis, não funciona. Então, a pessoa tiveram muitos anos aí que deveriam servir como uma comprovação, né, supostamente, de que é uma prática adequada. E não é, porque há muito tempo já se mostra que não é. Então, né, é um looping eterno essa questão aí. Beleza. Agora, né, informações. Eu queria perguntar, eu sei que muitos, de repente, leram, né, o livro ou alguns trechos, mas eu queria perguntar, tá, para vocês. Qual vocês acham que é a origem de uma pessoa ser LGBTQIA+. Por que uma pessoa seria LGBTQIA+. O que explica ela ser parte desse grupo? O que aconteceu que explica ela se ver dessa maneira? O que influenciou ela a fazer parte desse grupo? Na opinião de vocês, ou o que vocês estudam ou pensam sobre o tema? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Eu duvido que ninguém não tenha uma opinião sobre isso. Acho que o Lucas quer falar, ele levantou a mão. Jean, Oi. sim, nós somos naturalmente assim, né? Enfim, cientificamente falando, enfim, e é algo que eu acredito firmemente, mas eu acredito que esse problema surge com a colonização, com a diferença colonial. Porque, veja, problema no sentido não de sermos LGBTs, mas de se estabelecer uma referência cis, branca e hétero, como padrão de normatividade, saúde, beleza e inteligência. Então, assim, somos naturalmente LGBT, mais assim como quem é hétero é naturalmente hétero, mas na minha compreensão, eu preciso sempre olhar para o passado e entender como nascemos, aliás, temos a nossa história interrompida enquanto país, que é através da invasão.
Então, assim, a gente precisa pensar sempre que não só a psicologia, mas todas as ciências e instituições nascem junto aí com esse país invadido, que é o Brasil. E para que tanto a ciência como os outros discursos que nos atravessam pudessem fazer do hétero, cis e o branco bonito, saudável, lindo, inteligente, perfeito e modelo, eles precisaram adoecer todas as não cis, não brancos e não héteros. Então, assim, na minha concepção e, enfim, né, como adepto à ciência, nós somos naturalmente LGBTQI+, assim como os héteros são naturalmente héteros, mas a raiz disso, de que seja colocado como um problema, é colonial mesmo, né? Não é Lucas, uma eu não poderia diferença concordar mais contigo. legítima no sentido de você é diferente de mim à medida que eu sou diferente de você. É uma diferença colonial, do tipo, você é diferente de mim porque eu sou a referência de modelo para você seguir. E isso é absolutamente violento e errado. Então, essa galera que faz essas perversas, às vezes não é nem disso, né? Mas então, assim, tem essa compreensão porque a gente nasce, né, desse lugar, nasce enquanto povo a partir dessa invasão. Então, não só os nossos corpos pretos e LGBT são colonizados, mas as nossas sexualidades e orientações todas, né? Aliás, antes dos nossos colonizadores chegar, que éramos todos muito felizes, nem a ideia de gênero e sexo nem existia. Então, muito provavelmente, nós não teríamos as classificações todas, porque os nossos corpos eram livres. Então, nosso problema é a colonização. E hoje, a colonização. Lucas, eu achei muito legal o que tu trouxeste, assim. Tem um ponto que eu acho bem importante que, e de fato, né, se a gente for olhar para a maneira como se nomeou as identidades LGBTQIA+, a ideia, né, inicial não foram nomeadas, existiam umas pessoas heterossexuais e depois se nomeou as não hétero, né? Começou se nomeando aquilo que era considerado um desvio. Então, por isso que eu achei muito legal que tu trouxeste, assim, porque é uma construção cultural e histórica que levou até a reflexão do porquê que uma pessoa seria LGBTQIA+, como se ela sempre tivesse se desviado da sua verdadeira natureza, né, daquilo que seria mais saudável, daquilo que seria ideal. Eu acho que é muito importante, sabe por quê? Porque, assim, eu sei que muitos colegas, às vezes, têm muito receio de falar sobre o tema origem das orientações sexuais, origem das identidades de gênero, expressões de gênero. Tem muitos colegas que têm receio porque tem um pouco de preocupação de acabar caindo, né, naquele julgamento típico da ciência, que é olhando para essas pessoas sempre como se elas tivessem que dar algum tipo de explicação para suas existências, assim, né, como se tivesse algo para ser explicado, justificado ali. Só que, ao mesmo tempo, não falar sobre o tema, às vezes, acaba deixando, né, espaço para que outras pessoas ocupem aquele conhecimento, colocando muita ideologia, muita discriminação em cima. Eu acho que é o que acontece muito na psicologia. Eu vou fazer uma provocação, né? Pegando em tudo que o Lucas também refletiu aqui, a maior parte das pessoas que são, né, que não são trans, então homens cis, que se reconhecem como gays. A maior parte dos homens gays que vocês conhecem não conviviam muito mais com a mãe do que com o pai. Assim, se vocês forem olhar para a história de vida, né, de muitas pessoas que vocês conhecem, de repente até de vocês, muitos de vocês vão dizer assim, não, realmente, a maior parte dos gays que eu conheço, eles conviviam mais com a mãe do que com o pai. E aí eu digo para vocês, isso quer dizer que a pessoa teve algum tipo de influência por experiência de vida, por criação, a se desenvolver ou se influenciar para se reconhecer como um homem gay? E como é que vocês responderiam essa minha pergunta? Porque a maior parte dos homens gays que eu já conheço, eles eram mais próximos da mãe do que do pai. E tem uma teoria que fala isso. Não, sério, eu tô perguntando para vocês, o que vocês acham? Assim? O que vocês falariam?
Eu estava pensando justamente que talvez a gente, por ser informado de tudo que a gente está já conversando aqui, pensaria que, bom, isso pode ser muito mais bem explicado por uma situação brasileira de uma ausência e abandono de pais dos seus filhos, né? E de como isso se configura na nossa situação de país, da desigualdade social e justamente pelo machismo, pela convivência mesmo, assim, de até que meninos, supostamente não poderiam ter uma relação tão próxima com o pai, de sentimento, de vulnerabilidade, porque isso tornaria eles gays. Então, quem pode justificar que a presença da mãe pode tornar gay? Bom, mas não diziam que se falasse sentimento com o pai ia ficar maricas? E, né, desculpa a expressão assim, mas é o que se falava. Sim, sim. Então, pela nossa conversa, acho que dá para ir por essa linha, mas eu consegui entender que muitas pessoas psicólogas podem dizer: ah, pois é, né? Talvez daí influenciou, que a mãe era permissiva, que a mãe ensinava, daí vai voltar sobre a ser um homem gay com a feminilização da cultura que recebeu, né? Como se o homem gay fosse mulher, na verdade, como se fosse criado assim. Então, tem tantos problemas em dizer sim, mas eu consigo entender que muitos psicólogos podem dizer, pois é, então, já dava para ver desde pequenininho, né? Também essa questão, assim, de não ser uma questão onde a sexualidade é fluida e pode ir modificando, né? A partir do princípio que a heterossexualidade que é a norma, quando talvez a natureza nos mostre que não é bem assim, né? A diversidade é a norma na natureza, não a monossexualidade, assim. Mas, enfim, com certeza as pessoas muito, podem... Não, muito legal a reflexão. Mas muito mais legal, além... porque... desculpa. Vai lá. Não, desculpa eu te interromper. Não, mas... Não, eu só ia dizer que não é só uma coisa... Muito legal que tu trouxe, Vanessa, mas eu ouvi na graduação uma professora psicanalista que, em função de uma falha presença masculina, então esses meninos seriam gays, né? Esses meninos criados por mães solos seriam gays em função da falha do modelo masculino ou de uma decepção com o masculino. Eu ouvi isso na graduação, ninguém me contou, foi uma professora que falou em sala de aula. Então isso, né? Tipo, tu tá passando bem por difícil, uma formação, né? e tu ouve esse tipo de interpretação, de análise, enfim, né? E Uma acaba grande confirmando, universidade né? daqui de Porto Alegre. Né? A Emília está dizendo que a constelação familiar ainda afirma isso. É verdade. É verdade. Socorro. Diz que realmente reforça muito isso, né? Sabe o que eu acho que é super importante? A gente pensar o seguinte, né? De novo, se a gente não discute, mesmo que seja um pouco desconfortável, o tema acaba que a tendência é que a gente vai confirmando, né, vieses que a gente tem ali. Até no sentido, claro, eu sou da TCC, então às vezes eu acabo olhando mais na questão das crenças e tal, mas uma coisa que eu acho que é bem importante assim é que a nossa tendência, até por um princípio de economia cognitiva do cérebro, é filtrar informações e meio que colocar as informações que já estão associadas com o que a gente já aprendeu, assim, né? Então, uma vez que a gente foi criado logo no início da vida, né, aprendendo referências do que é certo e o que é errado, a tendência é que a gente vá olhando para situações assim, confirmando que a gente aprendeu o que é certo e confirmando que a gente aprendeu o que é errado. Então, a tendência né, dentro da própria psicologia, que se as pessoas, a maior parte dos homens gays, por exemplo, que as pessoas conhecem, conviviam mais com a mãe e com o pai, ouvir esse tipo de teoria confirma para a pessoa que realmente, né, a convivência influencia. E aí eu já digo para vocês, né, eu não sou o dono da verdade aqui, mas o que as evidências mostram é que nada que tu viveu, né, tanto no sentido assim de experiências que tu poderia considerar agradáveis ou desagradáveis, elas não são capazes de influenciar diretamente em qualquer orientação sexual e até de manifestações de gênero, assim. Tem outros estudos que mostram outras coisas, que na verdade, dependendo do tipo de criação que tu tem, quanto mais de abertura tu tiver para as pautas, né, de diversidade, geralmente as pessoas têm menos conflitos na vida adulta em relação a esses temas. Então, acho que isso já é
né, um detalhe, uma informação muito importante para mostrar o seguinte: não existe uma origem definitiva para qualquer manifestação de gênero, né, ou qualquer manifestação de sexualidade. Eu não estou negando questões biológicas e não estou negando, né, da inter-relação de tantas coisas. Eu estou dizendo assim que não existe uma origem definitiva que a gente possa apontar concretamente qual é a origem das manifestações de sexualidade e de gênero, né? As saudáveis, evidentemente. Não estou falando, por exemplo, sei lá, né, de uma manifestação que a gente considera patológica, como a pedofilia. Eu estou falando aqui, né, de uma manifestação saudável. O que acontece? É super importante a gente olhar para isso, porque simplesmente é uma variação, né? Se a gente quiser argumentar do ponto de vista, sei lá, biológico, é uma coisa até que eu comento no livro, assim, existe, né, uma variação dentro da própria natureza. Então, dentro de espécies de mamíferos, a gente tem uma variação muito forte, né, em várias características. Essa variação ela vai se manifestar, né, na espécie humana também, se a gente quiser olhar do ponto de vista biológico. Mas a gente pode olhar também culturalmente essa questão. Então, nada que tu viveu vai explicar tu fazer parte de um grupo X, Y, Z, ser reconhecido dessa maneira, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, né, pacientes podem falar: olha, eu convivi mais com a minha mãe, ou eu fui abusado sexualmente, ou eu tive um trauma X, Y, Z. Às vezes, para a pessoa, isso explica, né, o porquê que a vida dela, né, foi se desenvolvendo e ela foi se reconhecendo de determinada forma. Talvez para a cabeça da pessoa explica, né? A grande questão é que a gente jamais tenta buscar uma causa, né, ou uma explicação concreta e direta e linear sobre o porquê que uma pessoa faz parte desse grupo, porque não tem nada para ser explicado. Simplesmente é espontâneo, compatível com a saúde, natural. O ideal é a gente evitar, né, tentar entrar numa discussão nesse sentido, porque se for entrar numa discussão nesse sentido, vai virar uma pauta ideológica. Não tem base, né, para isso. E, além do mais, que se a gente for buscar uma causa, é óbvio que a gente vai acabar entrando dentro desses estereótipos que desqualificam as pessoas LGBTQIA+. O Lucas levantou a mão, né, Lucas? Só para fechar o que eles estão falando, tá? Concordo com o que todo mundo falou até agora, e eu me lembrei que na faculdade de psicologia, que eu fiz na PUC, né, eu tive uma cadeira de sistêmica, e agora sim, eu me lembro que esse semestre que a gente teve de sistêmica, essa questão dos papéis masculino e feminino foram muito reforçados na única cadeira que eu tive. Então era isso: o pai é o chefe de família, é quem vai mostrar a força e tarará, e a mãe é a que vai prover do carinho, dessa nutrição emocional. Então aí as pessoas se deitavam muito nessas explicações também, né? Então, agora lembrando, era muito fechadinho nisso, me chamou muita atenção, principalmente na sistêmica, tá? Essa coisa dos papéis dentro da família, assim. Né? Concordo contigo. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum dentro da psicologia, muito forte. Gente, desculpa interromper, assim, só para dar um aviso, que a Olga tá me pedindo para avisar aqui, que eu não queria falar, mas já são 9 horas, talvez a gente ainda tenha uns 15 minutos. Tô de olho aqui. Beleza. Eu só queria passar a palavra para o Lucas. Oi. Então, eu queria só acrescentar eu super concordo. E, assim, a gente precisa entender, e com a Jean, né, de psicólogo que diz, então é sobre isso, porque ele já traz uma crença colonial sobre essa perspectiva. E é muito problemático isso, porque a gente vê grades de psicologias enormes que cabem tudo, menos uma disciplina sequer. Isso é muito problemático, porque me parece que psicólogos, não todos, mas muitos psicólogos héteros e brancos só se preocupam em olhar para isso e são heteronormativos. Isso não quer dizer que pessoas que são de minorias não sejam, né? Isso é uma garantia. Então, isso é muito complicado. Tem um texto, eu posso até passar, não me lembro agora, inclusive eu vi na disciplina de sistêmica, sobre o mito da família tradicional brasileira. Se a gente for olhar as estatísticas, em 2017,
a família tradicional brasileira são de mulheres monoparentais chefiadas, de famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Então, assim, não existe essa origem, mas é como o mau uso que as pessoas fazem das estatísticas. Os pesquisadores também podem fazer esse mau uso, porque, por exemplo, eu sou um pesquisador tem um número, com esses números ele faz o que ele quiser, porque a interpretação é dele, ou dela, ou dele. E até então, a maneira assim, como ele chegou nos números, né? Eles estão ali, você interpreta. Exatamente. Inclusive, pode fazer um mau uso. Por exemplo, os religiosos, como o tirano do Silas Malafaia, que é um dos mais tiranos do Brasil. Usa essas estatísticas, por exemplo, né, dos LGBTs tem maior nível de ansiedade, depressão, suicídio, para dizer, inclusive, da não naturalidade da homossexualidade. Então, assim, é muito importante tomar cuidado com o uso que fazemos das estatísticas, né? Então, assim, existe essa estatística aí das famílias abandonadas pelo cara que vai comprar o cigarro mais leve. Dentro da perspectiva colonial, é isso que traz a nossa existência. Uma outra coisa para terminar, eu falo muito, e eu sei disso, que é tão antiga quanto a ideia de que nós somos criaturas recentes, é a ideia de que nossa identidade é mundial. Mas nós existimos desde o colonialismo, tenta apagar tanto o tempo que nós existimos, quanto a naturalidade das nossas existências. Então, eu acredito que na nossa prática diária, tanto clínica como na pesquisa, em diversos setores, precisa ser muito na perspectiva desvencilhar das crenças coloniais. Fazer, de fato, um giro colonial, sabe? Micro e também macro. E é um processo bem lento, né? Bem lento. Nossa, vai exigir muita reestruturação, né? Muita. Vocês sabem que, assim, pegando carona no que o Lucas está trazendo, eu acho que os resultados da pesquisa, né, as informações que eu acabei pegando no livro, elas meio que me deixaram um pouco desconfiado, assim, também, sobre o papel oficial, assim, da psicologia aqui no Brasil, né? Conselho Federal de Psicologia e tal. Mas antes, deixa eu perguntar, tem alguém que é do conselho aqui? Talvez eu possa falar mal. É sempre bom perguntar, né? Não, assim, eu sou muito amigo de algumas pessoas. Mesmo que tenha, fala mal. Falar mal faz bem de vez em quando. Eu sou muito amigo do pessoal que se elegeu nossa chapa do Rio Grande do Sul, que eu gosto muito deles, mas eu reclamo para eles também. Mas do Conselho Federal de Psicologia eu fiquei revoltado, mas que eu vou falar. Vou pegar uma carona logo mais do que o Lucas falou. Olha só. Então eu queria só apontar para vocês o seguinte, tá? Ali eu fiz uma colagem, realmente zoeira. Eu botei meu rosto ali porque eu estava numa terapeuta um tempo atrás, fui pedir ajuda, né? Porque eu estava deprimido, com coisa que estava acontecendo naquele momento da minha vida. E eu não sei como, assim, daqui a pouco, a coisa virou uma coisa sobre a minha sexualidade e a terapeuta ela tentou de muitas maneiras, assim, tentar me converter. Naquele momento eu estava muito fragilizado e algumas coisas eu me submeti, assim, porque eu achava que realmente ia me ajudar a ver uma vida melhor, né? Só que essa terapeuta, né, acabou me deixando uma marca muito negativa, né, nessa questão. Ela também me ajudou em coisas da minha vida, de maneira geral, só que acabou também, né, me transmitindo uma impressão muito negativa do quanto que os profissionais estão capacitados para trabalhar com esse tema. Tá, daí eu fiz esse estudo, e aí, inspirado no estudo, foi que eu produzi o livro. Então, eu queria saber números disso, tá? O que eu fiz? Eu entrei em contato com todos os CRPs do Brasil, daí eu falei assim, não é muito comum ter uma estatística que fala sobre isso. Se vocês quiserem, vocês podem mandar o link de uma pesquisa anônima, que eu não vou pedir dados pessoais, né, que são informações sobre a sexualidade e gênero, na hora das pessoas trabalharem com esse tema.
Ó, se vocês quiserem, vocês podem mandar o link vocês mesmos para os profissionais que estão cadastrados aí na região de vocês. Vocês mandam. E aí eu faço uma análise estatística e devolvo para vocês. Essa é a minha troca. Foi uma coisa que muitos CRPs quiseram? Não. Eu achei que era um convite assim legal e tal. Não. Muitos não quiseram participar, foi terrível. Na época, para vocês terem noção, o meu orientador de mestrado, ele fazia parte da chapa do conselho, né, aqui do Rio Grande do Sul, e mesmo assim não adiantou nada. O conselho não quis, gente. Não quis de jeito nenhum. Então, o do Rio Grande do Sul não participou. Eu acho que isso reflete um pouco, né, porque a gente sabe que o Sul é um pouco mais conservador, então acho que aí já diz um pouquinho para nós o que está acontecendo, né? E aí eu quis fazer uma análise de frequência, assim. Aí outros CRPs participaram. No fim, foram 692 psicólogos e psicólogas que contaram. Aí eu perguntei, assim, de tudo, tá? Realmente eu perguntei de tudo. Era uma pesquisa, de novo, voluntária. Alguns CRPs diziam assim, olha, tem uma pesquisa rolando, você quer participar? Acesse o link. Tinha que ser o CRP, gente, porque eu não podia botar essa pesquisa para a pessoa responder se ela quisesse lá no Facebook ou no Instagram, porque eu não ia pedir o número de registro da pessoa, eu não ia pedir o nome dela. Nem pode, como é que eu vou pesquisar que a pessoa está tentando converter e não denunciar ela? Eu sou obrigada a denunciar, se a pessoa se identifica. Então, eu não podia fazer isso, porque senão a pessoa... Eu não tinha como saber que era psicólogo, podia ser uma pessoa aleatória lá, que não era psicólogo, e eu queria saber dos psicólogos e psicólogas. Então, realmente, né, eu tive que esperar a participação dos conselhos. Daí eu perguntei de tudo. Perguntei assim, e aí, né, você convive com pessoas LGBTs? Qual é o nível de convivência? Você trabalha sozinho ou acompanhado? Quais são as suas visões sobre tal tema? Daí eu perguntava, a homossexualidade ou bissexualidade é explicada pelo abuso ou assédio sexual que uma pessoa pode ter vivido na sua vida? O trauma pode incentivar uma pessoa a se desenvolver como parte dessa população. Eu perguntava tudo. Daí a pessoa tinha que botar dentro, desde discordo totalmente até concordo totalmente. Por que tem que ser esse tipo de escala? Porque nesse tipo de pesquisa não pode perguntar sim ou não, porque as pessoas sabem que não pega bem tu ser antiquado, né? Então, é óbvio que a pessoa pensa assim, não, ouvi falar que não pode, que não é isso. Daí a pessoa vai responder não para as coisas. Então ela tinha que botar numa escala. Assim, a pessoa que realmente é adequada com esse tema, ela tinha que dar uma resposta. Por exemplo, nessa pergunta, o assédio ou abuso sexual explica uma pessoa ser LGBTQIA+, uma pessoa que está atualizada com essas discussões e tal, ela tem que responder discordo totalmente. Se a pessoa não discorda totalmente, quer dizer que ela concorda em algum nível, entendem? É uma sacada ali. Então, a pessoa tinha que dizer discorda totalmente. Se ela não discorda totalmente, é porque ela concorda em algum nível. E se ela concorda em algum nível, tem alguma coisa de errada, porque ela não deveria concordar, porque é uma ideologia, não é real isso. Enfim, é absurdo. E aí eu pesquisei, assim, perguntei de tudo, assim. As pessoas levavam no mínimo uns 30 minutos para responder, e elas realmente estavam, tipo assim, quem participou, porque realmente estava muito afim de participar, tá? Ops, voltou. Aí eu perguntei dessas crenças. Aí o que eu fiz, assim? Eu perguntei muito do popular, assim. Às vezes eu falava com terapeutas e tal, eu perguntava, né, já ouviu algum comentário negativo? Ou tu sabe se algum colega teu pensa isso, aquilo? Daí as pessoas estavam contando. Daí eu pegava o que as pesquisas diziam que era muito comum as pessoas pensarem no Brasil, e eu perguntava também para as pessoas. Assim. Eu perguntei muito, assim. Aí botei tudo que é tipo de crença lá. Isso é bem importante. E aí eu perguntei, e aí, se o paciente, né, te pedir, tu vai tentar converter? E se ele não pedir, tu vai tentar converter? Essa era a pergunta. E aí eu usei essa escala de desejabilidade social, porque geralmente nesse tema as pessoas elas ficam meio assim de falar. Daí eu tinha que saber quem é que estava me respondendo para me agradar, porque eu não ia usar o número que a pessoa passou ali, né? A pessoa não estava falando a verdade. E aí, no fim, gente, essa escala foi inútil. Mas foi inútil porque as pessoas estavam muito à vontade para falar. Surpreendentemente, assim, pelo menos o valor da escala, apareceu que a escala não tinha funcionado, ou seja, que a escala não estava reconhecendo ninguém que tivesse desejabilidade social. A resposta para isso é, naquele momento as pessoas estavam mega à vontade por algum motivo para falar muita verdade do que elas pensavam no tema. Aí foi no momento determinado do Brasil que aconteceu isso, né, há um tempinho atrás, 2 anos atrás. Não precisamos falar sobre isso. Aí, o que aconteceu de resultado? 1 em cada 3 profissionais da psicologia se propuseram a tentar converter quando o paciente pede, em algum nível. Quer dizer que tem gente que vai tentar muito, que vai querer muito, desculpa, e tem gente que vai tentar pouco.
varia, né? Mas 1 em cada 3 é um número bem alto se a pessoa pede, né? Que é o mais comum aqui no Brasil, né? Hoje em dia, assim, é bem difícil. Assim, tem uns lugares, essas clínicas que vendem a fachada de que trabalham com dependência química e tal, muitas tentam fazer conversão, assim, mas o mais comum é a pessoa pedir realmente para passar por isso. Assim. Aí uma coisa, claro, é absurda, né, gente? Eu não vou ter tempo de discutir as questões problemáticas disso, assim. E 12% dos profissionais, aqui eu arredondei, tá? Era 11,5 alguma coisa. Então, 12% dos profissionais se propõem a tentar converter quando o paciente não pede. É mais ou menos 1 em cada 10, assim, que é um número também muito alto. Nesse caso, né, quando o paciente não pede, é mais complexo e mais prejudicial e tóxico ainda, tá? Porque aí o paciente ou a paciente realmente não entendeu muito bem o que está rolando, né? Tipo, a pessoa, ela realmente acha que está recebendo uma intervenção psicológica, ela não tem crítica, não está entendendo, né? A pessoa realmente acha que a coisa está funcionando legal. Então é mais problemático isso, porque a pessoa ela está num nível de vulnerabilidade extrema, assim, quando ela não pede e ainda passa por esse tipo de tentativa, tá? E aí, gente, 70% desses profissionais acreditam que tem uma teoria explicativa válida no sentido psicológico. A pessoa LGBT por causa disso na sua questão psicológica. Isso, né, chama muita atenção. Essa quantidade de profissionais, 55, acho que tem a ver com se identificar muito com, né, numa família nuclear, aquela ideia, né, da heterossexualidade. Ou se identificar muito com o pai ou com a mãe. Acham que tem a ver 40% com, né, dinâmicas familiares patológicas e disfuncionais. Acham, né, em algum nível. Alguns acham muito, outros acham pouco, mas acham um pouco. E 35% acham que realmente tem a ver com essa questão da experiência traumática do assédio e abuso sexual. Algumas pessoas já leram, tá? Já sabe, já tem spoiler, né? Eu não sei se você, quem soube do estudo, se ficou chocado ou não, né? Mas a abordagem teórica que mais se propõe a tentar converter quando o paciente pede, na estatística, são os terapeutas da TCC. E quando o paciente não pede, são os da sistêmica familiar. Por isso que eu perguntei se eu ia ser linchado aqui, porque muitas pessoas ficaram muito chateadas com os resultados. Tanto os da minha área da TCC, ficaram super ofendidos com o resultado, no sentido de que não aceitaram os resultados, que ficaram ofendidos, que achavam que não era bem isso, né? Quanto, né, os da sistêmica também. Lembra que é proporcional. Não tinham tantos terapeutas sistêmicos familiares na amostra quanto os da psicanálise, mas aí eu pegava, se tinham 50 da sistêmica, eu via a proporção nos 50 e pegava a proporção, né, uma proporção semelhante na psicanálise. Então, a princípio, esses dados refletem um pouco da realidade, a princípio, né? Bem chocante. O chocante também foi que os profissionais da psicanálise são os que menos se propõem a tentar converter, tanto quando o paciente pede, quando ele não pede. Eu achei chocante porque eu já tinha me preparado teoricamente para apontar do porquê que a psicanálise realmente era a abordagem, né, mais presente nesse tipo de prática. Porque eu realmente achei que ia dar esse número. Mas não deu, mas depois eu entendi bem por que não deu, né? Achei bem importante, assim. E, enfim, foi um dado bem alarmante que apareceu ali, né? Olha, uma crença super comum nos da sistêmica. Assim, gente, aqui eu estou fazendo um resumo do resumo, tá? Mas só lembrando vocês. Eu categorizei em 4 grandes grupos de abordagens teóricas, mas as pessoas elas deram muitos grupos, né? Eu tentei pegar filosoficamente os grupos que eram mais parecidos e aí categorizei, porque como é número não dava para eu ficar realmente, né, usando 1000 categorias, tinha que criar grandes categorias, né? Então eram grandes 4 categorias. Os da sistêmica realmente acham muito que faz sentido, né, na lógica, que a pessoa acredite que realmente tem muito mais a ver com questões familiares tóxicas, patológicas, né? Da psicanálise é a questão de buscar uma causa, também porque eles buscam muito, né, representações inconscientes sobre o funcionamento das pessoas, então também meio esperado. E da TCC também a pessoa ter uma crença assim de que acha que realmente a pessoa tem que, né, se acha que é gay, tem que ficar com uma menina, transar com uma mulher para ter certeza se é, ou se é lésbica, transar com um homem, ficar com um homem para ter certeza que é. É uma crença muito popular, assim,
no sentido bem leigo, né? Mas aí tu vê que também dentro da psicologia é muito presente, né? É bem impressionante esse dado. E aí, essa outra informação, ela me chocou muito. Sei que eu já estou no limite do tempo, eu vou encerrar, mas essa outra informação me chocou muito, porque as pessoas, gente, que responderam aquelas questões, muitas delas acabaram respondendo coisas muito absurdas. Muito absurdas. E daí, essas mesmas pessoas, 65% delas, se categorizaram como muito bastante preparadas para atender pessoas LGBT. E isso me deixou bem surpresa, assim, porque além da pessoa errar do jeito que ela erra, naquele raciocínio, ela ainda é sem noção. Ela acha que está arrasando, assim, ela acha que está fazendo um trabalho espetacular. Mas ela é muito sem noção por achar que ela está muito preparada quando ela acredita naquelas coisas que ela acredita. Então aí vocês veem que tem uma soberba também dos profissionais, e isso me faz pensar que realmente os profissionais acham que estão super qualificados, sabe? Isso mostra a gravidade do problema, certo? Tem alguns terapeutas que se reconhecem como LGBTs, como LGBs, desculpa, e que acabam defendendo esse tipo de prática, mas não é uma coisa tão incomum. Isso outros estudos que pesquisaram a mesma coisa também mostraram isso, né? Tem gente que fica surpresa, mas não é um dado tão incomum. E muitos tiveram pacientes que quiseram mudar a orientação sexual. E esse é um dado importante, para a gente também não ficar tão alarmado assim. Por quê? Nem todo mundo que tem a intenção vai fazer. Isso é bem importante. Às vezes tem coisas que acontecem no caminho, gente. Às vezes, sabe o que acontece? A pessoa ela tem a intenção de tentar converter o paciente, ela acha que é uma patologia ou ela acha que tem uma explicação ruim, né, de uma experiência desagradável que explica a pessoa ser LGBT, mas às vezes, sabe o que acontece? Às vezes ela está num seminário lá, num lugar, e aí alguém comenta, não, isso é muito absurdo, a gente não pode patologizar as pessoas, e só ouvir essa frase já faz a pessoa bloquear. Então isso é muito importante, porque alguma coisa acontece que às vezes muitas pessoas que realmente acham que é uma doença, um desvio, elas acabam não se comportando de acordo com a sua visão. O que mostra que alguma coisa positiva aconteceu aí. Às vezes ela só ouve um comentário que não é legal fazer isso, às vezes ela pensa assim, talvez eu vou ser punido, né, se eu fizer isso. Às vezes eu vou ser cancelado, talvez, né, eu ouvi falar lá dentro de uma discussão da terapia familiar que é um absurdo as pessoas patologizarem, né, que as famílias elas têm múltiplas identidades, sei lá, né, supondo. Às vezes a pessoa ouve um comentário e funciona já para barrar. Então isso é muito importante, tá? Porque também não é tão drástico assim de achar que todo mundo que tem a intenção vai tentar converter. Tem coisas que acontecem no meio do caminho aí. E eu acho que isso é bem importante. Assim, não coube no livro, não coube, né, no estudo, porque eram muitas informações, mas as pessoas que tinham disciplinas ou discussões sobre diversidade sexual de gênero, elas tinham menores índices de tentativa de conversão. Então, tem um núcleo que discute isso, existir disciplinas, né, ou até uma abordagem sobre esse tema. Às vezes, num congresso, eles botarem, né, um seminário que fala sobre isso, às vezes faz uma grande diferença. Então, acho que isso é bem... Olha a importância urgente, né, de ter espaços de discussão, de se falar sobre isso. Muito. Tem alguma coisa barra aí, sabe? Último dado. Eu tentei fazer uma análise estatística que me desse um perfil preditor, né? Que diz assim, o terapeuta que mais vai tentar converter é aquele com tais e tais questões. Lembrem que isso é muito importante. Na pesquisa, eu botei algumas variáveis para pesquisar. A idade, a maneira como executa seu trabalho, o tipo de crença e visão que tem, etc. Eu botei algumas variáveis. Então, é óbvio que os dados que eu peguei foram em cima dessas variáveis. Então, aqui, o tipo de terapeuta que mais faz isso é baseado nas que eu pesquisei. Então, é muito importante que podem ter outras, tá? Então, o terapeuta que mais vai tentar converter, pelo menos julgando essa amostra, que eu acho que é uma amostra grande, é o terapeuta primeiro que vai achar que é uma patologia. Se a pessoa acha que é uma patologia, ela provavelmente vai tratar ou trabalhar em cima dessa questão como se fosse uma patologia. Se o terapeuta também acha que pais ou mães, né, lésbicas, gays ou bissexuais, que vai ter problemas no desenvolvimento psicológico dessas crianças, por serem criadas por essas pessoas, se o terapeuta acha a criação por essas pessoas vai prejudicar a criança, ele também provavelmente vai tentar fazer alguma coisa depois. Se a pessoa acha
que tem a ver com uma crença de que a pessoa é inadequada e incompetente, pode ser também que ela venha tentar. Se ela acha que tem uma causa, o gênero da pessoa, então são terapeutas homens que mais fazem isso, e isso proporcional, porque a maior parte da psicologia brasileira é formada por mulheres, então se tu pega proporcionalmente, né, pega 100 homens e 100 mulheres, a tentativa de conversão sempre vai ser maior quando tu pegar os 100 homens. O que mostra que realmente a questão do gênero, né, do terapeuta influencia muito. Então mostra aí que as pessoas não conseguem separar muitas questões culturais ali. E o nível de crença. Ser uma pessoa com prática religiosa te faz ser preconceituoso ou vir a tentar converter? Não. Não é isso, né? Mas pessoas que têm uma prática religiosa muito intensa têm uma tendência maior a tentarem, né, corrigir pessoas LGBTs. Então acho que isso é muito importante aí a gente apontar, tá? Então esses são alguns dados que eu queria trazer para vocês. São muitas informações assim, mas só para apontar uma última informação, o que me deixou mais surpreso, gente, foi que assim, não coube no livro, tá? Mas eu não coube no livro não porque eu soubesse essa informação, é porque eu descobri depois. Me deu na telha, assim, de depois que eu já tinha feito a produção do livro, que ele já estava lá naquela pré-venda que era para arrecadar dinheiro do financiamento coletivo e tal. Me deu na telha e pensei assim, por ser uma autarquia federal, o conselho, se eu mandar um e-mail com alguma informação, eles vão ter que me responder, se eu pedir alguma informação de domínio público. E aí eu entrei naquela lei de acesso, na lei de acesso à informação. E daí eu peguei e expliquei, né, pela lei de acesso à informação, eu gostaria de saber tal dado. Daí eu perguntei, quantos terapeutas perderam o registro para atuar ou tiveram registro cassado por praticarem terapias de conversão? E daí a resposta do conselho foi, por favor, para verificar essa informação, você precisa olhar a revista da psicologia. No final da revista tem sempre as informações de código de violações éticas e não sei o que, né? Então eles mandaram eu ir atrás da informação, sendo que quem tem essa estatística é eles. Aí eu fui, e daí não tinha, dizia a quantidade de processos éticos lá naquela revista, aquela que a gente recebe às vezes por e-mail. No final da revista diz a quantidade de processos éticos que teve, de cassação, de perda de registro, não sei o quê, mas não explica o motivo. Daí eu pedi, olha, eu realmente gostaria que você me desse a catalogação do motivo, e eu estou perguntando concretamente, tal questão, por tentativa de conversão. E aí o que mais me chocou, gente, foi que no Brasil, nunca na história, desde 1999, algum terapeuta perdeu o registro para atuar por ter praticado terapia conversiva. Isso quer dizer, sabe o quê? Por isso que eu queria saber também do conselho, né? Isso quer dizer, sabe o quê? Se tu praticar terapia conversiva, tu pode ficar muito de boa, porque embora possa ser cancelado, embora tu vai ser criticado, embora, né, em algum momento vai ser exposto, tu não vai perder o teu registro de psicólogo. Isso daí realmente me deixou muito chocado, assim, né? Então, esse é um dos motivos do porquê que essas práticas ainda acontecem. As graduações em psicologia não discutem o suficiente sobre o tema, as pessoas não aprendem, né, ainda na graduação, a reconhecer as suas crenças pessoais. Tem uma cultura do cancelamento também, que a gente ensina as pessoas que elas têm que ocultar melhor o preconceito, às vezes não ensinando a pessoa, de fato, a refletir sobre as suas questões, a gente só ensina que ela tem que ocultar melhor, né? Tem a questão da falta de punição do conselho, né? E a falta de capacitação técnica. Às vezes a pessoa não tem maldade mesmo, às vezes a pessoa que realmente ela não sabe, ela acha que aquilo que ela foi ensinada, que discutiram lá na faculdade, realmente é aquilo que tem que ser feito. Então são múltiplos fatores, né? Então com isso eu queria eu sei que não teve muito espaço para a gente discutir mais aqui, mas com isso eu queria encerrar e eu posso disponibilizar os slides para quem quiser de repente dar uma olhadinha nessas questões. Muito mais que disponibilizar os slides, as pessoas lerem o teu livro, né, Jean? É verdade, Giovana, é verdade. Que eu tentei discutir bastante lá sobre isso. Tem coisa que eu falei para vocês que realmente, tipo, na hora eu não me atinei de escrever lá, ou não ia dar tempo de entrar na discussão, né? Mas eu acho que muitas das coisas que eu falei para vocês estão lá no livro, assim.
Mas realmente foram dados que me chocaram muito, assim. Mas eu tenho fé, assim, nessa mudança, sabe? Tenho fé mesmo. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Vamos só interromper Espera um tempinho. Realmente eu concordo com a fala que foi colocada da gente fazer uma parte 2 para a gente poder trocar mais contigo. Tem muitas perguntas que ficaram, mas no meio desse quadro ainda muito complicado, tu conhece alguma coisa sobre o movimento de terapias afirmativas, de terapeutas que também estão trabalhando no sentido de estruturar uma metodologia de apoio? O pessoal de São Paulo pode colocar Clécius Borges. Pelo menos estão surgindo grupos de trabalhar no sentido afirmativo, assim, fazendo um contraponto, né? Tu sabe, Simone, olha a coincidência. Tu sabe que quem escreveu o prefácio do meu livro foi o Clécius. Uma coincidência. O Clécius que escreveu o prefácio do livro. Eu estava morando até pouco tempo em São Paulo e eu acabei conhecendo ele lá, trabalhando com um tema. E ele é um querido, assim, muito legal, né? Não, e há muitos anos ele vem nessa batalha. Eu conheci ele há muitos anos aqui. E, Simone, tu sabe que o Clécius... olha a loucura, né? Olha eu falando de bastidores, mas, enfim, uma informação pública essa. Vocês sabem que o Clécius ele foi o primeiro terapeuta do Brasil a trabalhar com terapia afirmativa. Na época não era chamado de terapia afirmativa, mas o Clécius, ele sofreu uma perseguição do conselho na época. Porque tinha uma... Ele sofreu, gente, ele foi chamado várias vezes no conselho na época para explicar, porque o conselho não tinha esse posicionamento assim progressista como ele tem hoje, né, de lutar contra esse tipo de prática. Eu realmente acredito que o conselho ele é completamente contra esse tipo de prática, só que ele não é atuante no sentido assim real da coisa, é só discurso, não é muito, né, numa ação. Mas o Clécius é um querido e os terapeutas afirmativos eu acho que estão muito disseminados, assim. Até 2 anos atrás não tinham tantos profissionais qualificados que falassem do tema também no Instagram, e agora eu vejo muito, assim. Eu fiquei muito feliz com isso, assim, Simone. Eu acho que é um movimento bem forte aqui no Brasil. Eu bem acho legal. bem importante, que bom. Bem legal. Jean, tu pode parar de compartilhar ali, por favor, só para a gente poder se olhar um pouquinho, enquanto a gente... Ai, meu Deus, onde é que faz isso aqui? Pause, stop share. Deu. São tantos dados que nos chocam, assim. Chama muita atenção quanto esses psicólogos se sentiram tão à vontade para falar disso, né? Das coisas que fazem. E parece que muito também no sentido de deles não acharem que estão errados, assim, né? Talvez seja por isso que tenha tido tantos números, tantas pessoas à vontade falando, né? Tem um outro motivo que eu acho que tem a ver também. Eu sei que, né, eu cheguei no limite do tempo só para comentar rapidinho, não me aguento, é que assim, gente, a época que eu fiz a pesquisa, eu não estou aqui entrando em questões político-partidárias, mas a época que eu fiz a pesquisa foi bem próximo das eleições e parecia que naquele momento as pessoas estavam mais dispostas a expor os seus posicionamentos, o que elas quisessem pensar nas suas liberdades políticas, né, que elas quisessem. E aí pareceu, eu acho que aquele momento influenciou muito, porque alguns pesquisadores assim falaram que realmente foi um momento chave assim para a colheita de informações. Realmente foi uma coisa assim que as pessoas estavam mais à vontade. Por isso que a minha escala de desejabilidade social também não foi útil, assim, porque não precisou. As pessoas falaram porque elas quiseram. Assim, acho que teve a ver com o momento, porque estava tendo muita, assim, muita exposição de opinião, de posicionamento, e eu acho que por isso que apareceu também esses dados, porque as pessoas estavam à vontade para contar naquele momento. Acho que elas depois se fecharam de novo. Sim. A Olga disse que a gente tem mais uns 10 minutinhos. Talvez, não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Agora, nesse momento, podia ser assim, né? Eu vi que tinha uma discussãozinha ali no chat. A Emília comentou. Eu posso
Eu acho que realmente, assim, tanto os grupos de psiquiatria, psicologia, são tradicionalmente grupos profissionais muito conservadores do ponto de Muito. vista de abertura para reflexões mais políticas, históricas e sociais. É tradicionalmente cursos conservadores, então não me espanta que nesse sentido de questões realmente de atitudes não esbarre nesse tipo de concepções, de entendimento da psique humana, também tem um viés muito conservador, muito conservador. O que eu acho, assim, né, é que eu concordo 100% contigo, é que a gente fingir que a questão, sei lá, né, histórica, cultural, não participa, não adianta, participa, né? Mesmo na nossa profissão, que a gente busca se afastar do julgamento moral, a gente é influenciado, não adianta. É por isso que a gente tem que discutir, rever, né? Não só cancelar, mas, tipo, propor um confronto que permita uma ressignificação das coisas, né? E, Jean, só para acrescentar, assim, essa coisa do lugar de fala, né, que tu falou dos espaços para terapeutas LGBTs e pessoas LGBTs poderem estar falando das suas vivências, né? Esses dias a gente discutiu isso no grupo, que a gente pegou uma live de alguns terapeutas falando sobre os desafios de pessoas transgênero. Nenhuma pessoa transgênero estava para falar sobre os desafios disso, entendeu? Não estou dizendo que eles tenham falado algo errado, né? Mas se tu tá falando de desafio daquilo, chame alguém, né? Para poder falar também. Então, eu acho... Só queria reforçar ele já mostrou, né? Só queria reforçar o que ali tu já disse. mostrou, né? Exato. Ele já mostrou que, tipo, realmente é um desafio, tanto que não tem pessoas para falar sobre vamos isso. nominar, né? Vamos nominar, Nath. Foi uma live da HTF. E o que mostra exatamente corrobora com os teus dados, entendeu? Os terapeutas familiares. Ai, gente. Quer dizer, mesmo na assim... sistêmica, mesmo na sistêmica, se não é numa etapa da sistêmica que as pessoas de fato entendem o pensamento complexo no sentido amplo e mais profundo, tu acaba repetindo o modelo de estrutura tradicional, o modelo de classe média de família. Então, assim, falar na sistêmica não quer dizer necessariamente tu ter um questionamento profundo sobre estruturas sociopolíticas. É numa outra etapa da sistêmica que tu, de fato, tenta trabalhar numa concepção mais complexa, que tu entra num questionamento maior, porque senão tu repete as mesmas coisas, mesmo na sistêmica. Mesmo numa leitura de genograma, que eu achei importantíssimo o teu dado, Jean. O quanto o genograma ele pode ser uma leitura de repetição de padrões, e não de abertura, né? E não de questionamento. Para oprimir e desqualificar, né? Para ofender a existência dessas pessoas. É terrível, né, gente? É terrível. Teve um dia que eu sei que essa pessoa não estava representando o movimento de terapeutas sistêmicos, não familiares, tá? Mas a pessoa até comentou assim para mim. Ela disse assim: Gia, eu acho que teus números deram maiores os terapeutas sistêmicos quando o paciente não pede para ser convertido, porque... Ai, gente, eu tenho um pouco de vergonha de reproduzir, mas eu vou ter que reproduzir o comentário para refletir com vocês. A pessoa disse assim, porque a terapia sistêmica ela é uma terapia assim, muito tradicional, né? Então, tem uma existência de terapeutas sistêmicos assim, que são um pouco mais velhos, então talvez eles sejam mais conservadores. A pessoa deu toda uma volta, assim. E aí, só de novo, assim, eu sei que não precisaria desse dado, mas no estudo tinha um campo que ele era um campo obrigatório, que era em relação à idade da pessoa. E a idade não aparece como um preditor
de a pessoa tentar converter ou ter crenças discriminatórias. Então, a idade não tem nada a ver com isso, daí foi o que eu até critiquei para essa pessoa. Eu disse, olha, eu acho que os dados da sistêmica ali, eles têm, de repente, a ver com o movimento da sistêmica do que está acontecendo realmente, não tem a ver com a idade da pessoa. Porque se fosse da idade, terapeutas, sei lá, né, um pouco mais velhos de outras abordagens teriam apresentado essas mesmas informações. Não é isso. São outras coisas. Né? Mas me chamou a atenção o comentário da pessoa assim, sobre isso. Eu achei bem problemático, assim, que é uma maneira de relativizar. E a verdade é que todas as abordagens aqui, tá? Todas elas deram números importantes. É que entre os números ali, a psicanálise foi a que teve números menores comparado às outras. Mas é um número mega problemático. Tem ali da psicanálise, se não me engano, é 23 ou 24% de terapeutas da psicanálise vão tentar converter se o paciente pede. Isso é bastante. Isso é bastante também. É tipo, sei lá, né? É um número alto. Se fosse 1 em cada 5, assim, tipo, é alto também. É que comparado aos outros, realmente é menor, mas é problemático também. Então não tem a ver com a abordagem teórica em si, tem a ver com a formação da psicologia. Às vezes a abordagem teórica também mostra um pouco assim que ela está precisando se atualizar, discutir melhor, formar melhor as pessoas. Mas não é só abordagem teórica, né? Sim. E, Gê, eu acho que com essa tua reflexão, né, a gente se propõe a encerrando o encontro, e que é sempre aquela sensação de quero mais, e óbvio que a gente pode continuar conversando contigo, que é um cara que a gente tem que agradecer muito aqui, que está fazendo isso de uma maneira gratuita, de uma maneira muito Eu que tranquila, agradeço, gente. organizou conosco, né, os horários, e dizer assim, Gê, que foi uma felicidade, porém aquela felicidade amarga, né, e também com essa sensação de poder estar. Mas Os dados, né? o Núcleo Colorides ele surgiu, né, por essas motivações, e talvez a gente não tinha os dados, agora a gente tem, né, para nos apoiar, mas a gente tinha pulga atrás da orelha. Nós, terapeutas LGBT, e os nossos aliados, né, como a Olga Letícia, e Simone Tiel e tantos outros terapeutas que estão aqui, mas a Simone em especial, agradeço o convite da participação também, como representante, né, do Instituto da Família de Porto Alegre, e dizer que essas tuas provocações, que são essenciais para o nosso crescimento, porque a gente faz a autocrítica, a gente vai ter que pegar tudo isso que tu nos falou, anotei tudo aqui para a gente pensar, bom, como é que a gente pode ajudar? Quem sabe a gente faz uma outra provocação CRP, também conheço amigos que estão lá, vamos cutucar os nossos aliados, né, e pessoas do movimento também. Então, o que a gente pode contribuir contigo nessa tua iniciativa de trazer esses conhecimentos do mestrado, mas também da tua experiência para a psicologia se rever, e aqui, né, a terapia de família se rever, essa é a nossa principal preocupação, né? A gente não precisa criar novas terapias, a terapia afirmativa vem aí nos trazer uma colaboração e algo que vem juntar com as nossas, né? E que a gente possa estar aberta para elas e para estudos como os teus sempre. Então, a gente agradece a presença de todo mundo. Lembrando que vai ficar gravado, né? A gente vai colocar no YouTube do Infapa, para quem achou que a gente passou um pouco rápido os dados, para rever esses dados. E falando do livro do Jean, que é gay, editora Taverna, é uma editora independente aqui de Porto Alegre, da Livraria Taverna, que é ali do espaço do Centro Histórico. Então, comprando o livro do Jean, você também ajuda o comércio local porto-alegrense. E esse grande pesquisador perto aqui do Instituto da Família, que seja a primeira de outras parcerias conosco aqui. Gente, prazer conhecer vocês. Eu nunca tinha participado de nenhuma atividade no Infapa, super conheci a instituição, então para mim é uma honra, valeu mesmo a oportunidade de eu estar dividindo essas informações, conversando, dialogando aqui com vocês. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Obrigada, nós. Então tá, pessoal, boa noite a todo mundo. E a gente tá, né, no nosso Instagram ali do Infapa, e o Gê deixou o contato dele também. E se vocês quiserem fazer mais algum comentário no grupo WhatsApp, a gente vai deixar ele aberto também, 48 horas depois do evento, para a gente poder continuar trocando ou passando outros dados, né?
É isso aí. Boa noite, todo mundo. Então. Boa noite, gente. Beijos. Tchau. Tchau.